Bem-vindos ao segundo módulo que a gente vai falar sobre patches, tá? E aqui, muito importante antes de você começar esse módulo, é entender algumas coisas que vão vir daqui para frente, tá? Por isso que eu vou fazer até um vídeo antes da gente começar a falar sobre os patches. Mas nesse módulo aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre lógica, bem pouquinho mesmo, e depois a gente vai ver os patches de animação. E aí, uma coisa agora que eu vou deixar bem claro para vocês é que a gente não vai aprender todos os patches neste curso. Um primeiro motivo é porque eu não sei o que fazem todos os patches, então vou ser bem modesto aqui com vocês que eu não sei. E também que você não precisa saber todos para começar na sua área profissional. Então, ao decorrer, se você sentiu falta de algum patch, alguma coisa assim, pode mandar no Telegram, pode mandar lá no meu Instagram, que se eu já tiver aprendido, né, eu posso te ajudar, ou eu posso até te dizer onde você pode procurar para estudar isso, ou talvez eu também não saiba, mas pode ficar tranquilo que o que você vai aprender aqui já é o suficiente para você ser um profissional aí na área de realidade aumentada e mais especificamente aqui dentro do Spark AR, beleza? Então, patches de animação, eu fiz alguns gráficos de exemplo ali. E uma coisa muito importante também é que você coloque em prática o que você está colocando aqui. Como eu vou fazer todas as categorias de patch, você vai ver que nenhum curso vai fazer isso, nenhum canal no YouTube, ninguém fez isso que eu estou fazendo. E por que que a galera não faz isso? Porque depois você tem que criar um projeto exemplo para colocar isso aqui em prática. Mas se eu for fazer um projeto para cada categoria de patch aqui, vai ser projeto infinito, não vai acabar nunca. Então, a gente vai fazer mais projetos mais para frente, mas é importante que você preste atenção aqui nos patches, porque pode ser que a gente não use um patch aqui em algum projeto, que você use um projeto seu, em algum job, alguma coisa, tá bom? Agora, vou falar rapidamente com vocês sobre lógica. Muito importante esse vídeo também. Bora lá. Então vamos lá, o que é lógica, né? Você vai encontrar vários significados aí na internet e eu não sei dizer o que você vai encontrar no dicionário, mas eu vou falar o que é a lógica para mim. Pode ser que esteja completamente errado com o que tem aí de significado e qualquer outra coisa desse tipo. Pode ser que tenha outra palavra que signifique o que eu estou falando, mas aqui no curso, o que eu vou chamar de lógica, tá? É você, é a habilidade de pegar todos os seus conhecimentos para resolver um problema, para chegar a um objetivo, tá bom? Então, é muito importante você também entender o que é realmente o conhecimento, o que significa que você aprendeu de verdade alguma coisa, tá? Muita gente vai chegar em mim e já chegaram em DM, em Telegram, em grupos e tudo mais, falando assim, Kevin, eu já fiz filtro disso, eu já fiz filtro daquilo, eu já fiz filtro assado, eu já fiz filtro assim, e mesmo assim eu ainda não consigo criar algumas coisas do zero e não sei o que lá. Ou muita gente que eu já sei que faz coisa muito foda e não consegue fazer umas coisas simples, vem com umas dúvidas muito bestas. Eu até falo, cara, você já sabe fazer isso, mano. Por que você tá me perguntando isso? E por que isso acontece? Porque as pessoas decoram ao invés de aprender. E quando você decora algo, você não aprende, você não tem mais conhecimento que você decorou. Você sabe uma ordem que acontece as coisas, mas você não sabe por que que tá naquela ordem, por que que você fez aquilo, por que que você fez assado, por que que quando você faz isso, aquilo acontece. Então é muito importante que você aprenda e não decore. Quando eu falo para você que o botãozinho lá do bolinho é um interruptor que ativa e desativa, você já sabe que ele é um valor que vai de 0 para 1, que 0 é desativado e 1 é ativado. Aprendeu, certo? Não decorou. Então, quando você vê aquele ícone, você já sabe o que é. Você não precisa toda vez ver um dicionário e etc. Porque aquele ícone, ele tem um checkzinho em algum momento da sua cabeça, você já entendeu que aquilo é um ativar e um desativar. Então, você precisa entender e saber o nome e tudo mais, tá? Agora, se você só sabe que clicou ali, arrastou aqui, aquilo acontece, mas não sabe o porquê, você vai decorar e você vai ter muito problema lá pra frente. Eu tô falando isso agora porque não adianta eu explicar. Se você não entender, você não tirar dúvida, você não assistir de novo e você não sei o que lá e só passar para frente. Então, eu vou fazer um combinado com vocês que estão assistindo o curso aqui, que é o seguinte: vocês não vão para
o módulo seguinte enquanto vocês não entenderem o módulo que você está agora. Você falar para mim, Kevin, mas depois eu vejo isso. Não tem depois, tá? Você só vai para o próximo módulo depois que você entender. Se não, qual é o intuito de você fazer o curso? Não faz sentido. Então, não entendi direito? Assiste de novo. Não fique esperando que mais para frente você vai entender. Aproveita aqui que eu vou explicar bem detalhado tudo que você precisa ali e também, né, você vai colocar em prática. Então, não dá tempo de eu fazer tudo em prática aqui com vocês no curso, senão vai ficar infinita a duração do curso. Então, você pega ali os exemplos que eu estou dando e coloque em prática você aí na sua casa, no seu computador. Então, é isso aí. Bora lá para o primeiro patch ali da categoria de animação, que é justamente o Animation. Bora lá? Então aqui, como eu disse para vocês, né, a gente vai ter aí os patches de animação lá naquela lista de patches que a gente deu lá, né? Então, bem-vindos a essa categoria e dentro dela, né, vou até abrir aqui para vocês, a gente vai ter aí o patch de Animation, né? Então, se eu clicar aqui com o direito para adicionar um patch, a gente tem o patch de Animation como o primeiro que está aqui. E se a gente pesquisar por Animation, também vai aparecer ali para mim, tá? Como eu disse para vocês, né? Aqui do lado a gente tem toda a definição dele aqui. E você pode ler para te ajudar. E às vezes você está com uma dúvida, etc. Você volta e lê aqui, né? Eu estou bem na frente. Deixa eu pegar aqui para baixo, ó. Aqui tem um resumo, e se você clicar aqui em View Documentation, você vai lá para o site, tá? Vou explicar isso só agora nesse patch, mas você pode aqui, que depois que você entendeu de uma forma mais lenta, você lê o resumo aqui de como funciona, vai ser bem mais fácil para você lembrar, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui o patch de animação, né? Propriamente dito. E ele não é canvas, tá, gente? A gente não está aqui fazendo template, a gente não vai ter um botão mágico que faz tudo, nada disso. A gente vai ter que construir como se fosse uma narrativa dentro do Patch Editor, e o Animation é uma parte essencial aí nas criações de realidade aumentada, tá? Então, você pode ver que ele tem muitas entradas e duas saídas, né? Vários inputs e duas outputs ali. E todas menos a última ali das entradas são entradas de pulso, ou seja, são botões que você dá um comando, ele liga e desliga, como a gente viu lá. Então a gente tem como primeiro aqui, né, o play, que justamente vai dar um play na nossa animação. E aí você fala para mim, mas Kevin, eu não estou vendo uma lista de animações ali para usar, eu quero fazer o meu objeto pular, eu quero fazer... Calma. A animação aqui, como eu disse para vocês, ela faz parte de uma história, ela faz parte de uma narrativa. Ela controla o progresso. Então a gente vai ter o patch de Animation e o patch de Loop Animation, os dois principalmente, eles são controladores de progresso. Então quando eu cliquei aqui no patch, vocês viram que apareceu o nome aqui das saídas, né? Que é o progresso. O que é o progresso? O progresso, ele me dá um valor que vai de 0 a 1. Então é como se fosse, vamos supor, o tempo da minha animação, né? Eu tenho a última entrada aqui que é a duração, né? Então a gente tem 1 aqui, esse tempo é em segundos, ok? Mas ele não é em segundos exatos, ele é porcentagem de segundos, já tipo isso, tá? Mas eu já explico para vocês. Então vamos supor, a gente tem uma animação que ela está configurada aqui em 1 segundo, certo? O que vai acontecer? Quando eu der play na minha animação, o meu progresso ele vai de 0 a 1. Então, ele vai de 0 a 1 em 1 segundo. E é só isso que esse patch faz. Essa é a principal função dele. Você ir de 0 para 1 num tempo determinado com as coisas que eu vou colocar aqui para controlar essa animação. Então a gente tem a opção de play, que vai dar o play na animação, então ela vai de 0 para 1, ela só vai funcionar quando o meu progresso estiver em 0. Eu tenho a entrada de reverse, que seria o reverso, né? Que ela é exatamente o contrário do play. O play vai de 0 a 1 e somente quando está em 0. O reverse ele vai de 1 para 0, ou seja, ele faz a animação
de trás para frente e também só pode ser ativado quando o nosso progresso estiver em 1, ok? Aí a gente tem a opção de reset. A opção de reset, independente de qual valor está aqui, se é 0, se é 0,5, se é 1, 0,3, 0,2, independente do que for, se ela for ativada, ela vai resetar para 0. Entenderam? Ela vai sempre resetar para 0. Aí a gente tem a opção de stop. A opção de stop, ela é quase um pause, mas a opção de stop, ela para exatamente no valor que está ali. Então, a gente tem essas opções que podem ser ativadas por qualquer coisa que emita um sinal de pulso. Então, a gente tem o patch aqui de Screen Tap, por exemplo, que é o patch de toque na tela. Ele emite um sinal de pulso. E esse sinal de pulso eu posso ligar no play da minha animação, tá? Aí aqui embaixo a gente tem a duração. Então a duração, como eu disse para vocês, ela é em segundos, mas a cada um valor. Então, 1, por exemplo, ele é 1 segundo. 2 é 2 segundos. Então quando eu clico aqui, ó, eu vou com a setinha para cima e para baixo, consigo mudar, tá? 3 segundos. 4 segundos, 5 segundos. Porém, se eu quiser colocar meio segundo, né? Se a gente fosse pela métrica do tempo, meio segundo seria 30 aí, né? Não, vamos colocar 1 segundo e meio, seria 1,3, certo? Ou não? Não sei. Mas por exemplo, meio segundo aqui não é 1,3, nem 1,6, nem nada assim, é 1,5, tá? 1 segundo e meio, ok? E ele também tem uma entrada, então você pode controlar ele com outros patches aí. Você pode até fazer uma animação aqui, controlar a duração de outra animação. E aí, além da saída de progresso, né, que vai de 0 a 1, a gente tem a saída de completed. O que é essa saída de completed? É uma saída que emite um pulso, como vocês estão vendo ali, e esse pulso ele é ativado quando a animação está completa, ou seja, quando o 0 aqui vira 1, ele vai me dar um pulso. Então eu posso colocar, por exemplo, para quando uma animação acabar, ativar outra animação. Então aqui eu montei um gráfico para vocês, né? Um gráfico de patches aqui com um exemplo muito simples, onde a gente tem um patch de toque na tela, que eu vou explicar mais à frente para vocês, mas é um patch de toque na tela, vamos entender ele assim. E ele emite um pulso para mim, exatamente quando eu clicar na tela. Lembra que a gente aprendeu a simular o toque ali, ó? Coloca o Simulate Touch ali. Então, quando eu tocar na tela, ele vai emitir um pulso para mim, e esse pulso está ligado no play. E aí, a gente tem o progresso da nossa animação ligada onde? Em uma transição. Esse patch de transition, que vai ser o último vídeo desse módulo, tá? Não importa se vocês verem fora de ordem aqui esse módulo, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo de transition antes de ver os outros, pode ver também, não tem problema. Mas é o patch de transição. Então, eu vou explicar ele mais para frente, mas ele, você tem um valor de começo e um valor de final, que é controlado exatamente pelo progresso, que é o valor de 0 a 1. Então, eu coloquei aqui nessa transição, para ele começar de 0,13 negativo em Y, ou seja, o nosso plane, né, que é onde está ligado aqui, já vou explicar para vocês, ele está 0,13 negativo e ele vai terminar em 0,13 positivo, ou seja, o valor ao contrário, ele vai estar aqui em cima. E essa transição, ela está ligada aqui, ó, na entrada, lembra que eu falei para vocês, de posição dentro da minha posição do meu plane aqui nas propriedades. Então eu cliquei aqui, trouxe aqui para baixo, eu liguei ele aqui. Então a nossa transição está controlando a posição do nosso plane e o nosso animation está controlando essa transição. Então se eu excluir aqui, ó, essa linha, tá? Lembrando que é só clicar e arrastar aqui, né? Mas eu tenho essa linha aqui. Aqui quando está em 0, ele está ali. Então quando eu coloco em 1, ele vai lá em cima. E se eu colocar em meio aqui, né, 0,5, olha só, ele fica na metade, que é exatamente o meio ali, né? De acordo com o que eu fiz aqui, não é? Entendam o que está acontecendo. Então, quando a gente tem um progresso da animação que controla de 0 a 1, ele vai fazer todo esse caminho aqui.
Vamos ver isso acontecendo? Então, como que a gente faz para ativar? Toque na tela. Então, lembre-se que é só um exemplo isso aqui, tá, gente? É um exemplo de aplicação. Tem infinitas maneiras de fazer isso aqui. Então, ó, vou tocar na tela e olha só, o meu plane subiu. Só que agora o que acontece? Se eu clicar de novo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o nosso progresso está em 1. E lembra que eu disse para vocês que o nosso, o nosso play aqui, ele só vai funcionar enquanto o nosso valor está em 0. Então, como que eu faço para o nosso valor estar em 0 aqui? Eu posso simplesmente trocar aqui o nosso screen tap e colocar ele no reverse. E agora vocês vão ver o que acontece no reverse. Ó. Cliquei, fez a animação ao contrário, só que se eu clicar de novo, ó, então o reverse funciona para trás. Ó. O play não funciona, mas o reverse funciona. Acabei de descobrir com vocês. Então, o reverse funciona se você apertar de novo, mas se eu apertar no reverse, ó, que ele voltou para o 0, já para o 1 ele vai, e se eu apertar de novo, ó, ele não vai, mas o reverse aparentemente vai. E se eu colocar no reset, ele vai mandar para 0, né? E se eu colocar, deixa eu colocar um tempo maior aqui para a gente testar o stop. Então coloquei ali, ó, vou colocar no stop, cliquei, parou em 0,74. Se eu der o play novamente, ele vai lá para cima, tá bom? E aí, como que eu faço, por exemplo, para ele fazer o reset automático, tá? Tem algumas formas de fazer isso, eu vou explicar uma bem simples aqui, muitas vezes não é a melhor delas, tá? Deixa eu resetar aqui, ó, a minha visualização para ele voltar ali para 0. Eu posso colocar um delay. Ó, eu puxei daqui, você viram? Ó, quando eu puxo, ele aparece para mim colocar também um patch. Puxei um patch de delay e o delay, ele significa atraso. Então, vou até colocar aqui, ó, como atraso o nome dele, tá? É um atraso. Então, o que que vai acontecer? Quando eu clicar na tela, ele vai dar um play. E aí, eu vou ter um atraso de 1 segundo, que vai ser o mesmo tempo da duração aqui. Então, o que acontece? Eu vou mandar esse sinal de pulso. Só que esse delay, ele vai dar um atraso para esse sinal de 1 segundo, que vai dar um sinal de reset, que tem que ser o mesmo tempo aqui para ficar legal, tá? Então, agora quando eu clicar na tela, ó, deu 1 segundo, subiu, 1 segundo o delay vai ativar e vai dar o reset para mim. E aí ele ficou em 0. Então ele vai subir lá em cima, ó, e vai voltar para 0, porque o delay ativou o reset, tá? Esse aqui é um exemplo só de aplicação da animação, e esse aqui provavelmente a gente vai usar bastante, tanto animação como transition, que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então, bora pro próximo. Agora a gente vai falar do Animation Player, tá? Como que funciona esse patch, né? Deixa eu até colocar aqui maior para vocês. Como que funciona Animation Player? Como vocês verem o nome dele, né? Ele chama Animation Player, ou seja, ele é um player de animação. Mas diferente do outro que a gente tinha, que dava um valor de 0 a 1, esse aqui ele dá play em animações prontas de 3D. Então, se você é um modelador 3D, você já viu lá que tem animação em keyframes, que você pode fazer no Blender, no Maya, Cinema 4D, etc. Geralmente animações mais simples e também baseadas em esqueleto de 3D. Então, eu até peguei esse 3D gratuito aqui na internet para mostrar para vocês. Esse é um 3D que ele possui aqui um esqueleto, tá vendo? Isso aqui a gente chama de rigging ou bones. E através desse esqueleto, lá no software de 3D, o modelador fez a animação e ela é compatível aqui com o Spark. Não é qualquer animação, tá? É um tipo de animação específico e bem mais simples. E quando você importa o 3D para dentro do Spark, ele vem esta opçãozinha aqui, ó, que é animação do 3D. Então tá vendo aqui, ó, que tem esse action, tem esse íconezinho do carinha correndo. Isso aqui é uma animação 3D. Como vocês podem ver, a gente não consegue mexer em nada nela, a gente só consegue ver a duração dela aqui, que são 7.800 segundos. E quando eu clico aqui, né, eu posso colocar uma animação no nosso objeto 3D que já está na cena. Então a gente tem aqui o Animation, que eu já joguei no patch para vocês. E olha só como que funciona. Então a gente tem o nosso action, que é exatamente a animação que veio com 3D. Então eu arrastei ela aqui e transformei ela em patch, tá vendo? Então aqui, ó,
a animação pronta do 3D. E ela tem uma saída de Animation Asset, que é, né, o acervo aí, os arquivos que a gente tem. Então ele é um arquivo de animação e ele entra justamente na entrada do Animation Asset do nosso Animation Player. E logo abaixo a gente tem a entrada de progresso. E lembra, um patch que eu mostrei para vocês que controla o progresso é justamente o Animation. Então a gente tem um Animation aqui que controla o progresso, não é só ele, tá? Mas eu coloquei aqui como um exemplo, ó, de 0 a 1. Qualquer coisa que for de 0 a 1, a gente consegue controlar o progresso aqui. E ele entra na entrada aqui do nosso objeto 3D de animação, ok? Lembrando que tem que ser uma animação que já veio pronta do 3D, não tem como a gente fazer este tipo específico aqui de animação dentro do Spark, tá bom? Então eu tenho aqui a mesma configuração de delay ali, e eu vou clicar na tela, né? Coloquei aqui ó, o Screen Tap para ativar. Vou clicar na tela e vocês vão ver a animação desse bicho aqui acontecendo. Ó, cliquei na tela, ó, é uma animação pré-pronta, tá? Então, como eu disse para vocês, né, qualquer coisa que vai de 0 a 1 ali vai funcionar. Então, se eu colocar um Loop Animation, que é uma animação em looping, ele também vai de 0 a 1, só que ele fica em looping. Vou ativar a opção de espelhado nele aqui e vou colocar no progresso, ó. Ele vai ficar fazendo infinitamente aí a animação. Duração de 3 para ficar mais devagar. Então, é assim que funciona o Animation Player, tá bom? Muito importante aí que vocês... Opa! Que vocês entendam como que ele funciona. Uma hora ou outra vocês aí que são animadores 3D ou que vão trabalhar com algum animador 3D, algum cliente pode te mandar falar, a gente tem esse 3D aqui animado, tem como colocar dentro do Spark? Você vai ter que usar isso aqui, então é muito importante que você saiba como funciona. Fechou? Agora vamos para o próximo? O próximo que a gente tem aqui é o Frame Transition. Para você que não sabe o que é frame, né? Em tradução literal aí seria quadro. Sabe quando você vê um filme, a pessoa fala, nossa, tinha 24 quadros por segundo. O que que isso quer dizer, né? Um vídeo, ele é nada mais, nada menos do que várias imagens, uma atrás da outra. Então você tem um vídeo que faz assim, por exemplo, ó, eu tô aqui e eu venho para cá, esse é um vídeo. Para ter o vídeo, igual você está vendo aí agora, a gente tem uma imagem assim, uma assim, uma assim, uma assim, uma assim e uma assim. E você colocando essas imagens em sequência, você tem um vídeo. No Spark a gente não consegue usar vídeo, mas a gente consegue usar sequência de imagens, ou seja, uma animação, uma sequência de animação. E muita gente vai chamar de GIF, a gente pode inclusive importar GIF dentro do Spark, eu vou fazer com vocês isso mais para frente. E isso chama Animation Sequence, e a gente pode controlar isso através de patch. O que que acontece, né? Eu tenho aqui a minha sequência de animação já aqui, e ela tem 10 frames, e eu quero controlar, se eu não colocar aqui, por exemplo, se eu deixar ela rolando, deixa eu até apagar aqui, ó. Ela vai ficar rolando ali e eu posso controlar normalmente por aqui, ó. Posso mudar o número de FPS, que são os frames por segundo. Isso aqui vai ativar ou desativar ali, mas eu tenho poucas opções, né? Eu tenho a opção de loop, de deixar aleatório e todo esse tipo de coisa aqui é muito pouco para a gente colocar dentro de um projeto um pouco mais complexo. E como você pode ver, os controles de loop, de random e de FPS não dá para ser controlado por patch. Eles não têm as entradas aqui. A única coisa que a gente consegue controlar é o current frame, que significa o frame atual. Qual que é o frame que vai estar mostrando na tela. Então, quando eu coloco aqui, ele me dá um valor que, diferente do progresso, não vai de 0 a 1. Ele vai de 0 até o número de frames que a gente tiver dentro da nossa animação. Então aqui eu tenho 10 frames. Então aqui ele vai vir de 0 a 9, porque a contagem em programação começa do 0, tá? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu quiser que isso... Ah lá, e ele vai para sempre, tá vendo? Ele começa a dar looping. Então, para mim controlar isso de maneira mais avançada, eu tenho que usar o frame, ou
patch aqui de Frame Transition. Não é só ele, mas ele é um dos ideais para fazer isso. Por quê? Porque daí ele funciona da seguinte maneira. Ele tem uma entrada de progresso, ou seja, uma entrada que vai de 0 a 1, porém a saída dele vai ser a saída baseada no número de frames. Então ali, por exemplo, como eu tenho 10 frames, eu coloquei o valor aqui, ó, para vocês de 10 frames. Então, uma coisa muito legal que a gente tem aqui é escolher por qual frame a nossa transição de quadros, né, o nosso frame transition, vai funcionar. Então, eu quero que ele comece do 0, quero que ele comece a partir do 5, eu posso colocar aqui. E ele vai fazer para mim todo o caminho tranquilamente, ok? E como ele tem uma entrada de progresso, ele pode ser ativado por qualquer coisa que tenha um valor de 0 a 1. E como eu coloquei aqui para vocês o exemplo, uma animation com screen tap aqui. Não vou ficar explicando mais isso, tá bom? Então vamos lá, vou clicar na tela para testar aqui. E, ó, a animação em 2 segundos ali foi e voltou, porque eu coloquei no reverse aqui e não no reset, tá? Então você dá um play de novo. Colocou ali, tranquilo, tá? Então esse é o Frame Transition, vocês vão usar quando vocês forem usar GIFs ou animações de sequência que você renderizou no After Effects, alguma coisa da vida. Raramente a gente usa, quanto menos a gente usar melhor, porque é muito pesado, tá bom? Ó, 500 KB, quase meio mega aí, para um negócio simples, né? Então, é isso que ele faz, o Frame Transition. Eu não ensinei vocês ainda a colocar GIF aqui, né? Mas vocês entendem que ele vai fazer o valor do tamanho de frames aqui. Inclusive, eu vou deixar no último vídeo aqui desse módulo todos esses arquivos que eu estou usando. Eu vou deixar aí embaixo dos vídeos aqui da Kiwify um zip com todos eles aqui. Aí você pode também testar, mudar as coisas de lugar de acordo com esses aqui, tá? Como eu já montei eles aqui, não tem por que eu não disponibilizar para vocês. Se eu não disponibilizar, comenta aí que eu coloco, tá bom? Mas vou botar todos esses aqui que eu estou mostrando. Então, agora que vocês já entenderam o Frame Transition, vamos para o próximo. Esse aqui é um pouco mais difícil de entender, então se vocês não entenderem ele de primeira, tá tudo bem, porque ele exige que você tenha conhecimentos antes do Spark AR aqui, conhecimentos de keyframes, né, que são os quadros chaves. E se você já trabalhou com After Effects, já trabalhou com Premiere, até com Sony Vegas e coisa assim, você já deve ter usado os keyframes, que são animações feitas por pontos, né? Então, se você pegar lá a transição que a gente usou, né, o transition que a gente usou em outros momentos, vou até colocar ele aqui para vocês verem, ele é basicamente uma animação de keyframe, porém ele só tem duas chaves, que é a de começo e a de fim. Com o keyframe, a gente pode colocar quantas a gente quiser dentro de uma animação. Então, você pode ver que esse patch aqui, o keyframe, ele entra, tem uma entrada de progresso e não tem mais nada aqui embaixo e tem o valor aqui de fora, né? Que inclusive é um valor que só sai em Vector 3, tá? Você não consegue fazer Vector 2, Vector 1 ou de cor direto dele, você vai ter que fazer isso de uma maneira mais avançada, então ele só sai de 3 aqui. E como que eu faço para configurar esses pontos, tá? Tá vendo que tem essa setinha que tem aqui um ícone de expansão? É através dela que a gente vai usar os keyframes, que quando a gente clicar aqui, vai mudar totalmente a nossa interface aqui do Patch Editor para uma interface de keyframe. Então aqui a gente tem o controle por frames, né? A gente não tem o controle por tempo, porque o controle por tempo a gente vai fazer pelo controle do progresso lá, pela animação. O que muda aqui então pelo controle de frames? Então aqui em cima vocês podem ver que eu posso aumentar e diminuir clicando nessa barrinha azul, ou aqui embaixo pela duração, ó, o tanto de frames. E o que vai acontecer? Quanto mais frames você tiver dentro do seu keyframe, mais qualidade você vai ter dentro da sua animação e, consequentemente, mais pesado vai ficar também a sua animação, tá? Então vou colocar aqui 240 para a gente conseguir visualizar. Então aqui a gente tem uma agulha, que é essa coisinha amarela aqui, que eu não estou conseguindo mexer por algum motivo. Agora foi, ó, clicando e arrastando, eu consigo mexer a minha agulha e eu mexo ela através dos frames, tá? Então você pode ver ali embaixo, ó,
aqui, ó, repara aqui, ó, que o frame vai mudando, que é exatamente o frame que eu estou atualmente. Então, se eu quero ir no frame 90, posso vir aqui também, colocar 90. Que ele não vai. Isso aqui é bug, tá, gente? Era para ir. Se eu colocar a cassetinha aqui, também não vai. Então, vamos controlar pela agulha mesmo, porque essa função é meio nova, ela tem alguns bugs. Eu já vou falar alguns que eu sei até agora, tá? Aí aqui a gente tem a opção de zoom, de aumentar e diminuir o zoom do nosso keyframe. É bem ruim, porque a gente só consegue alterar o zoom geral. Eu queria ter a opção de alterar o zoom vertical e horizontal, mas não tem como, é só um zoom geral. Então, por isso que às vezes eu aumento bastante aqui, só para ter uma visualização mesmo. E agora a gente tem um botão de play, então que ele dá um play no nosso keyframe aí. A gente tem um botão de adicionar um keyframe e a gente tem as opções dos eixos aqui. Então, como eu disse para vocês, ele funciona em Vector 3, né? Então a gente tem aí X, Y e Z. Então ele já vem pré-configurado desta maneira aqui, ó, onde a gente tem o começo e o início ali. E ele não tem Ctrl Z também. O meu Ctrl Z não funciona aqui dentro. Tá, então a gente tem o início e o fim, o valor de 0 a 0 em todos os eixos. E como que eu faço, por exemplo, para fazer uma animação que vai de 0 até 0,1 em x? Eu posso pegar aqui e selecionar o x, né? Eu estou com ele selecionado aqui embaixo, então a partir do momento que eu estou com ele selecionado, eu só vou mexer nos keyframes de x, que é o da cor vermelha aqui, e aí o meu ponto inicial ele está em 0. Como que eu sei que ele está em 0? Porque aqui na esquerda eu tenho essa régua aqui com 0 e também aqui embaixo o valor está em 0. O valor que está aqui embaixo é sempre o valor que você está posicionado a sua agulha, tá? Então vamos supor que eu quero mudar aqui, eu quero que ele comece em um valor de 0,2. Vou colocar aqui, ó, 0,2, tá? E esse valor pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Pode ser de rotação, de posição, de escala, qualquer coisa que for Vector 3 ali, por enquanto. Depois a gente vai aprender a configurar em outros modos aí. Então, eu quero que comece 0,2, eu posso clicar e arrastar aqui para cima, como vocês viram, ó. Tá vendo? E aí já mudou ali embaixo. E aí, conforme eu for indo com a agulha para frente, ó, o valor vai se tornando o valor do outro keyframe. Então, de 0,2, ele foi para 0. E aí, se eu clicar e arrastar esse outro valor, que é o último aqui, ó, eu posso fazer ele de 0,2 para 0,76. E ele vai fazer este caminho para mim. E aí você pode ver que ele aparece uma seta aqui para mim. Essa seta é para mim fazer a curva da animação. Então eu consigo, se eu quiser uma animação linear, que ele vai de 0 a 0,74 de uma vez, eu posso deixar essa curva retinha, mirando uma para outra. Vai ser uma animação linear. Vamos supor que eu quero que ele comece rápido e termine ali devagar. Então eu coloco para o valor subir bastante no começo e demorar para chegar no valor final ali. Então eu posso descer aqui, ó. Então ele vai subir bastante, ó, e depois vai começar a descer. Mas isso é um pouco mais de teoria de motion, você vai entender se você estudar sobre motion design, tá? E aí qual que é a grande sacada também aqui do keyframe? Porque no Transistor também tem algumas opções de curva ali. Mas no Transistor você não consegue botar uma opção no meio. Como que eu faço para botar, por exemplo, eu quero que ele vá até 0,8 e depois ele desça. Então eu posso vir aqui no meio e tá vendo esses pontinhos aqui? Esses são os keyframes, certo? Então aqui embaixo eu tenho exatamente esse pontinho com o símbolo de mais. Quando eu clicar nele, eu estou no eixo X, cliquei nele, ele vai adicionar um keyframe exatamente onde a nossa agulha está. Então eu cliquei aqui, ó, bum, adicionou mais um. E aí eu posso colocar um valor no meio. E se eu quiser colocar mais um aqui na frente, Kevin, eu posso? Bum, pode colocar. E mais um? Pode. E aí, a parada mais sinistra ainda, que você não consegue fazer de jeito nenhum sem isso aqui, é você colocar no Y, por exemplo, keyframes diferentes. Então eu vou colocar, ó, no Y mais ou menos keyframes de acordo aí com a minha necessidade de animação. Inclusive eu posso mexer só em um deles se eu quiser, tá bom? Então bora lá.
vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Eu tenho aqui um ativador, que é o Screen Tap, que está ativando uma animação e com um delay aqui no reset para ele voltar, como já expliquei para vocês. E temos aqui os nossos keyframes, né? Então a nossa animação, como aqui é uma entrada de progresso, ele vai de 0 a 1, certo? Então entrou aqui na nossa animação, o progresso saiu e aqui dentro tem as configurações que vai para a posição de um plane que eu posicionei aqui dentro do nosso projeto, tá? Então este plane ele tem esta animação aqui. E aí uma coisa legal para mostrar para vocês também. Enquanto eu estou fora da edição de keyframe, ele fica normal ali para mim. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o play na minha animação, tá? Porém, a partir do momento que eu estou editando o keyframe, o que vai aparecer para mim é exatamente onde eu estou com a agulha aqui, ó. Então eu consigo controlar muito mais fácil a minha animação aqui, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu fiz essa animação ali no eixo Y para ele para cima e para baixo. E aqui se eu der um play, ó, eu dou animação, o play na animação ali, tá bom? Então vocês conseguem ver aí. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente consegue colocar os valores aqui embaixo também. Só que tem um bug muito grande, né? Aqui você vê que os valores estão como 0 e vírgula. Então, naturalmente, você pensa, vou sempre usar 0 e vírgula. Mas por algum motivo, a galera do Facebook fez os keyframes funcionando só com 0 ponto. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no valor de 0y, quero ir para 0,5, né? 0,5. Ele vai para zero. Por quê? Porque ele não entende a vírgula. Então tem que colocar em ponto. Se eu colocar 0,5, aí ele vai. Então a vírgula simplesmente não funciona dentro dos keyframes. Esse é um bug, pode ser que tenha resolvido. Testa aí na versão que você tá. Eu estou na versão 114 aqui mostrando para vocês, então não está funcionando. Não sei se faz algum sentido isso. Mas enfim, não funciona a vírgula, aqui é só ponto para você fazer decimais ali, etc, tá? Então esse é o exemplo aí de keyframe, tá? É para usos mais específicos, quando a gente tem umas animações mais específicas também, mas é muito legal você saber como ele funciona. Então, como ele tem aqui o vector 3, né? Seria x, y, z, ele funciona também como RGB. Então você pode também fazer animações de cores ali, bem psicodélicas até, usando ali o keyframe, adicionando os valores ali. Eu não consigo ter uma visualização de cor aqui, né? Eu só consigo ver em números, mas dá para fazer. Então, é isso que eu tenho para falar sobre keyframes. Agora a gente pode ir para o próximo. Agora a gente vai falar sobre o Loop Animation, né? E como o nome é bem sugestivo, você já sabe o que que é. É uma animação em looping. Ou seja, a gente tem aqui o valor do progresso, como já expliquei para vocês, de 0 a 1, sendo repetido. Então toda vez que ele chega no 1, ele volta para o 0, chega na 1, volta para o 0, chega no 1 e volta para o 0. É exatamente isso que o Loop Animation faz e vamos explicar aqui as entradas e saídas dele, né? Então a gente tem a entrada, diferente do Animation, que a gente tem uma entrada de pulso, aqui no Loop Animation a gente tem uma entrada de Boolean, ou seja, a gente tem um switch aqui, um interruptor que a gente pode ligar e desligar através também de outros pads que tenham aí o Boolean, ok? Aí a gente tem a duração, que é exatamente a duração que vai levar esse looping, e a gente também pode fazer isso aqui através de um patch, né? E a gente tem a opção de reset. O reset aqui, ele é um pulso, porque ele vai fazer o valor do loop ele voltar para zero, só que aí ele vai continuar se ele tiver ativado. Então vai dar o reset, voltar para zero, tá indo para 1. Reset vai para 1, porque justamente é o looping. E a gente tem essa opção aqui embaixo, que é a opção de mirrored, que seria espelhado. O que ela faz? A opção de espelhado, ela troca ali a função que vai de 0 para 1 e quando chega para 1 volta no 0, e ela faz um efeito espelhado, ou seja, ela vai de 0 para 1, mas quando ela chega em 1, ao invés dela trocar para 0 instantaneamente, ela vai de 1 para 0. Então ela faz o caminho 0,01, 0,02, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Na opção normal, ela ia trocar para 0 quando chegasse lá. Agora ela faz 1, 0,9, 0,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então,
Como vocês podem ver, eu fiz um exemplo aqui de aplicação dela, mas peraí, deixa eu falar da opção de Looped. Assim como na opção de Animation, a gente tem lá a saída de Completed, que é um pulso que sai quando a animação está completa, a gente tem um pulso aqui para cada loop. Ou seja, isso aqui é bem legal quando você quer fazer algo que fique piscando na tela, por exemplo. Vou fazer bem rapidinho aqui, né? Vou criar um plane e eu quero que esse plane fique visível, então vou pegar a entrada de visibilidade dele aqui nas propriedades. Eu quero que ele fique visível a cada 0,2 segundos, então vou colocar para cada 0,1 segundos dentro do loop. Ativar aqui, ó, já criou um switch para mim. Ó, tá o meu objeto piscando. Então, muitas vezes você nem vai usar a opção de progresso, você vai usar a opção final aqui, tá? Então fiz ali bem rapidinho. Vou deixar aí no arquivo para vocês verem isso aí, tá? Deixa eu só mover ele para o lado aqui para não ficar atrapalhando ali. Ó, tá piscando ali. Vou tirar ele aqui para não... Algum epilepsia aí talvez, pode ter um ataque, né? Então, desculpa aí a fungada, tô com o nariz entupido. Mas vamos lá. Então eu fiz aqui para vocês um exemplo, né? O Pet Loop, como ele tem essa opção de switch, você não precisa necessariamente ligar ele através de um outro botão, né? O pulso, sim, sempre que a gente tem a opção de pulso, ele precisa ser ligado por alguma coisa que tenha o pulso. Mas como a gente tem um booleano aqui, né? Um boolean, eu posso deixar ele ativado ou desativado. Se eu quiser deixar para sempre, se eu quiser colocar nada para ativar ele, eu não preciso. Mas eu posso pôr também, tá? Porque ele tem a entrada aqui. Coloquei uma animação de looping com 1 segundo para controlar uma transição que faz esse caminho para mim aqui, ó, de menos 0,13 para 0,13 positivo na posição deste plane aqui meu, né? Então ele está indo, ó, 0 para lá, chega no 1 e volta. Exatamente como eu falei para vocês ali, né? Mas, se eu ativar aqui a opção de Mirror Edge, ó, ele vai ir para cima e vai voltar, igual um ping-pong aí, né? Então fica aí para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então, é perfeito. Eu acho que a partir do momento que você já entendeu o animation, é mais fácil de entender o loop animation aqui também. Por isso que eu não vou ficar me alongando tanto, tá? Então, é basicamente isso. Vamos pro próximo? Vamos sim. Agora a gente vai finalmente pro transition, que é o que a gente usou em todos eles aí, e você vai também poder usar aqui isso em várias situações, tá? Então, o transition, né, assim como o keyframe, ele tem para mim uma entrada de progresso, né? Então, qualquer coisa que eu coloque aqui que vá com valor de 0 a 1, tá? Ele vai ter o efeito aí da transição propriamente dito, tá bom? Então, eu tenho como padrão ele com o progresso em 0 aqui e com uma entrada que eu posso colocar uma animação, posso colocar um loop animation, posso colocar até, por exemplo, o valor de abertura dos olhos, que ele vai de 0 a 1. Quando eu tô com o olho fechado ele está em 0, quando eu tô com o olho aberto ele está em 1. A gente vai aprender isso mais para frente. Eu posso colocar ele como um progresso de uma transição aqui, caso eu queira fazer uma animação quando eu abro o olho, por exemplo. E aí eu tenho o valor de início e o valor de fim, que eu também posso colocar outras entradas para controlar. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma transição para controlar o final de outra transição minha, eu posso, tá? Então, isso aqui vai ser sempre personalizável, tá? E aqui abaixo eu tenho a curva. Lembra aquela curva de animação que a gente fez lá no Keyframe? Eu tenho várias pré-configuradas e que já existem aí no mercado de desenvolvimento de animação. Então eu tenho a animação linear, que ela vai de 0 a 1 no tempo que você definiu, e tenho todas essas opções aqui. Sempre que a gente fala in é a de entrada, lembra do input, e out é a saída. Desculpa aí, gente. E você pode pesquisar elas aqui, né? Deixa eu até ver se eu consigo achar uma aqui, ó. Curve sinusoidal. Ó, se eu pesquisar curva sinusoidal, ó, ele vai aparecer para mim no Google, ó, como funciona aí essas curvas, ok? Pode pesquisar todas essas aqui. A que eu mais uso é a Quadrant in out aqui. Então, se eu colocar Quadrant, curva Quadrant, curve Quadrant
Aqui, ó. É uma animação assim ou assim, ó, que é uma animação suave. Ela começa suave, fica rápida e termina suave. É a que eu mais uso, bastante usada aí no mercado, tá? E você pode até pesquisar esses nomes aqui para aplicar as curvas lá dentro dos keyframes, tá bom? Tô fazendo algumas pausas aqui para espirrar, tá, gente? Não se assustem. Então, você pode aplicar lá nos keyframes essas curvas, tá? E ele me dá a saída exatamente do valor que está tendo aqui no progresso, em relação ao progresso. Então, se o progresso tiver em 0,5, ele vai me dar o que está entre os dois valores, né? Então, tá 0,5 aqui, ó, 0,25 é o que está entre esses dois valores. E se eu colocar 1, ele vai dar o valor final, e 0 aqui vai me dar o valor inicial, que é o valor de start, né? E o patch de transition, ele é muito legal porque ele é bem dinâmico, assim, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, em todos os patches, essa opção para ver para que eles servem, né? Então eu clico aqui, ó, dou um patch info, ele aparece para mim, bem bugado, mas aparece, ó, todo bugado, que não aparece tudo. Deixa eu ver, aparece sim, é só eu rolar aqui qualquer coisa. Mas eu nunca uso isso, tá? E aqui do lado eu tenho a opção de mudar o tipo de valor que a gente vai ter. Então, por padrão, ele vem com o valor de XYZ, que é o Vector 3, mas eu posso mudar ele para Vector 4, Vector 2 e número e também cor. Então, lembra que eu falei que para um valor ligar no outro ele tem que ser igual? A entrada e a saída tem que ser igual? Então, você tem que adaptar aqui para o que você vai usar, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de uso para vocês, como por exemplo, de Vector 3. Eu vou ativar aqui a visibilidade para vocês verem. Tem uma animação aqui com Screen Tap, tá? Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês também. O Screen Tap, ele tem uma saída de pulso, certo? Mas um trickzinho que a gente faz aí, para ter uma opção de clicar e ligar, clicar e desligar, a gente converte este pulso para um bolinha, então ele vira aqui um bolinha, e depois converte de volta para um pulso, porque daí eu consigo controlar o ligado e o desligado. Então eu coloquei aqui, por exemplo, para quando ligar der play, para quando desligar der o reverse, tá? E aí essa animação vai ativar essa transição que a gente fez ali, a mesma que a gente fez em várias outras. E quando eu clicar na tela, ó, vai ter uma animação de Vector 3 ligada aqui, como eu só queria que mexesse em Y, só coloquei valor em Y. E ó, ele faz de 0,13 negativo para positivo. E aqui é até legal para a gente testar a curva, ó, colocar Quadrant em Alt para vocês repararem aí a diferença. Vou deixar bem grande aqui, ó. Colocar para simular o toque. Ó, olha a animação que suave, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o Bounce em Alt aqui, ó. Colocar só Bounce Out. Eu acho bem esquisito. Overshooting, vamos ver. Ó, faz tipo uma inércia ali, né? Vamos colocar, ó. Tá vendo? Dá tipo um pulinho. Pode ser bem legal aí, dependendo do seu projeto, tá? O nosso próximo exemplo aqui é de Vector 2, né? Então, como é Vector 2, é 2D, eu usei um retângulo 2D, né? Que daí ele tem o valor de x e y só na posição também. E aí a mesma coisa ali do switch, só que agora a transição em Vector 2, ó, funcionando normalmente, tá? A próxima aqui é uma transição de cor. Então, como eu falei para vocês, né, a entrada de cor ela pode entrar em um material. Então, eu coloquei no material deste plane aqui uma transição de amarelo para vermelho. Então, quando eu clicar na tela, ele vai fazer essa transição, calcula certinho para você quais são as cores do meio, esse tipo de coisa, para fazer um efeito bem bacana, tá? Então, só mudar aqui você consegue fazer e também combinar com vários outros pets que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, é basicamente isso, Transition. Eu uso demais o Transition e eu espero que você use também, porque vale muito a pena, tá bom? Então vamos pro próximo, que eu acho que é o último já.
O Progress, esse aqui eu deixei ele por último porque ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu acho que vocês vão entender, tá? O Progress, né, numa tradução literal aí seria o progresso, e como a gente falou de progresso aqui dentro do Spark, é o 0 a 1. E o que que ele faz basicamente? Ele converte qualquer valor que a gente tiver, uma intersecção, né, ou por exemplo uma transição de um valor até outro, ele converte qualquer coisa dessas em 0 e 1 para fazer um progresso. Então, se eu pegar, por exemplo, a rotação do rosto, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, colocar um face tracker só para a gente acompanhar aqui a rotação do rosto. Vocês vão aprender isso aqui mais para frente. Mas eu tenho aqui ó, o valor de rotação do rosto, né? E olha só como são números diversos, é muito difícil de você chegar a isso aqui 0,1. Mas vamos supor que eu quero que quando a minha cabeça, né, vou ligar aqui os pets, fazer o track ali do rosto, quando ela estiver em 45 graus, eu posso colocar aqui 45, ela vai começar a minha transição. E quando ela estiver em 0, ela vai ser o final da minha transição. Ou seja, vamos colocar um valor aqui. Vamos supor que eu tenho aqui ligado a minha cabeça ali, né? O meu face tracking. E aí a minha cabeça está em 0, que está no meio, está sem rotação nenhuma. Então, como ele está em 0 aqui, ó, no valor final, que é o end value, ele vai me dar o valor de 1. E o meu valor inicial é 45. Então, se a minha cabeça estiver em 45 aqui, ó, ele vai me dar o valor de 0. E a partir disso, eu consigo controlar um progresso. Então, se eu colocar, por exemplo, quando a minha cabeça estiver 45 graus, uma transição minha vai fazer um elemento vir para esta parte na tela. E o final dessa transição minha é aqui. E o final do meu progresso é quando a minha cabeça estiver em 0. Então, a hora que eu vier com a cabeça em 0, a minha mão vai ir até lá, tá? É um exemplo um pouco difícil de entender, mas eu coloquei um outro exemplo de aplicação aqui para vocês. Então, vou deixar ele aqui e bora lá ver o exemplo. Olha só, a gente tem aqui um toque na tela, certo? Para ativar uma animação e o delay para resetar ela. Tudo certo até aí, né? E aí o que acontece? Eu quero fazer uma animação, já explico ali para vocês, que vai e volta, né? Então, se eu coloco o meu transition aqui, e eu vou de 0 a 1, né? Para eu voltar, eu tenho que fazer outra opção lá para ativar o reverso. Mas eu não quero isso, eu quero uma animação que ela vai e que ela volta. Como que eu faço isso? Então a lógica foi a seguinte, eu coloquei uma transição, e essa transição ela vai de 0,13 negativo até o 0,13 positivo, certo? E aí eu coloquei outra transição que vai mudar de volta o meu 0,13 positivo para 0,13 negativo, certo? E coloquei ele para controlar justamente a opção final da minha transição aqui. Ou seja, como que eu faço para isso acontecer depois, né? Se a nossa animação ela só vai de 0 até 1, como que eu vou controlar as duas transições com o mesmo tempo? Eu não vou. Eu vou fazer o quê? Eu vou definir que o meu progresso para essa transição aqui, ele vai partir desse progresso. Então, quando esse progresso aqui for 0,5, ele vai ser o final dessa transição aqui. Ou seja, ele vai fazer a transição inteira aqui para mim no final. E de 0,5 para frente, até o 1, que é o final do meu progresso, ele vai controlar de 0 até 1 nessa segunda transição. Ou seja, eu tenho na metade da minha transição aqui, do meu progresso da minha animação, a metade vai ser um inteiro para essa transição. Conseguiram compreender? Então, 0 até 0,5, essa transição vai compreender como 0 até 1. Então ele vai fazer para mim essa transição. E quando chegar no 0,5, que é a metade do meu progresso, este aqui vai entender que está em 0, e quando chegar em 1, ele vai entender que está em 1. Porque eu coloquei que o primeiro valor, que é o valor de 0, vai ser 0,5, e o último valor, que é o valor de 1, vai ser 1. Da mesma forma que eu coloquei aqui que o valor de 0 vai ser 0, e que o valor final vai ser 0,5. E aí eu tenho uma animação assim, ó. Vou clicar na tela, vai, volta. Porque ele ativa as duas aqui. A gente pode fazer isso para fazer um efeito piscando na tela, qualquer coisa desse tipo, tá?
tá bom? Então é exatamente isso que o Progress faz. Ele é muito útil em muitos ambientes. Eu aprendi a usar ele recentemente, então estou usando muito porque ele é realmente muito útil, tá bom? Então é isso. Então esses foram os patches da categoria de animação, tá? Isso não significa que só tem isso de patch pra gente fazer animação dentro do Spark, muito pelo contrário. A maioria dos outros patches que a gente vai ver dá para usar em conjunto com a animação. Esse grupo aqui ele tem mais a ver com os que usam progress ali, os que tem os gatilhos de dar play, de dar pause e esse tipo de coisa, mas definitivamente não são os únicos, tá? Isso a gente vai aprendendo conforme o curso. Aí aqui embaixo, ó, rola para baixo, eu deixei o link aí com o zip para você baixar todos esses exemplos que eu coloquei aqui. E aí você já pode ir aplicando, tá? Em seus projetos, tentando fazer algumas animações simples aí, e vai me mostrando, vai mandando lá no Telegram, vai me perguntando lá também, né? E se você não entendeu, eu recomendo que você assista de novo, pausa, eu não entendeu alguma frase que eu falei, tenta processar, e aí a gente vai para o próximo. Estuda os arquivos aí e depois que você tiver mais craque nisso aí, você vai para o próximo módulo, que ainda assim vai ser de patch, tá? Eu quero fazer mais 2 módulos de patch para depois a gente voltar a fazer mais na prática, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, viu? Você que está conseguindo acompanhar aqui o curso, muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando. Não quero deixar de agradecer, porque é muito importante para mim esse projeto aqui. E eu espero demais que você esteja curtindo até agora, beleza? Então, estuda aí. Não vamos para o próximo módulo ainda. Depois você volta e vai para o próximo módulo.